Fala moçada, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Miguel Guerra e nós estamos iniciando mais uma análise das questões do Enem. A nossa revisão hoje tem como pauta o tema estrutura geológica e relevo. Começando então a análise aqui da questão de número 1 das 19 questões que nós vamos fazer hoje. A questão de número 1 trabalha com a imagem, onde nós podemos perceber aqui uma declividade. Em várias regiões do Brasil isso pode mudar de nome. Aqui no norte nós chamamos de beira de barranco, mas isso pode ser uma encosta ou uma vertente. A questão mostra que o topo da vertente ou da encosta está arborizado. Mas mesmo a presença da arborização aqui não impediu a formação de sulcos e ravinas, vossorocas. O que são sulcos? São fendas criadas pelo escoamento da água da chuva. Os sulcos podem aumentar conforme a intensidade das chuvas, a água começa a escavar, causando erosão, né? A erosão, que é a perda de solo, gerando as ravinas, que são buracos maiores. Quando esses buracos ficam largos suficientemente para serem chamados de crateras, denominamos de vossorocas. Então, toda vossoroca começa um dia com sulco. Determinada, então, a análise da questão aqui, da imagem, ele fala sobre processos erosivos. Processos erosivos que ocorrem nas encostas, que podem ser motivados pela água ou pelo vento. Mas também afirma no finalzinho aqui que as áreas de baixada também podem ter ocupações urbanas, apesar de não colocar aí os problemas, há reflexos que podem acontecer aqui embaixo. Então, o que essas áreas de baixada podem sofrer a partir da erosão das encostas? Todo o material que está aqui em cima, quando sofre erosão, que é o processo de perda de solo, será removido e depositado nas áreas mais baixas. Então, a área baixa é uma área de depósito sedimentar. Com isso aqui, a alternativa que se encaixa é a letra D. Por quê? Nessas áreas mais baixas existem cursos d'água que, ao receber esses sedimentos que vêm da encosta, acabam ficando rasos. Ao se encher de sedimentos, podemos afirmar que o curso d'água está passando por um fenômeno chamado de assoreamento. No caso da letra A, por que eu anularia a alternativa A? Porque o desgaste, aqui nesse caso, o solo impermeável, acaba aumentando o escoamento e não reduzindo. Na letra B, a captação de água potável está associada a águas subterrâneas, a água de aquíferos nesse caso, ou então também de rios e lagos. Não tem vínculo com a questão, nem a letra C, porque a questão das doenças está associada à poluição dos cursos d'água e não há nenhum momento a menção sobre poluição aqui ou uso da água no espaço urbano. E a letra E é a mesma coisa, falando de contaminação da água. Então, fechou? Gabarito letra D. Agora vamos lá fazer a análise da questão de número 2, notando que ele utiliza o mesmo esquema, o mesmo desenho, o mesmo perfil. Ele quer saber qual prática um agricultor vai elaborar aqui na área e que vai aumentar o processo de erosão. Então a questão ela chama a atenção para uma atividade humana que um agricultor vai desempenhar na área e que provavelmente vai aumentar a erosão. Eu não marco a letra A. A letra A, associação de culturas, é uma técnica de conservação do solo, onde no mesmo espaço você coloca mais de uma espécie. Exemplo, planta uma árvore permanente, né, um cultivo permanente, como uma laranja ou então um coqueiro, e ao mesmo tempo você utiliza formações herbáceas, como alface, tomate, plantas que possam ali estar unidas no mesmo ambiente e que se contribuem, aonde uma dá sombra para outra, a fixação de raízes diminui o escoamento, você reduz a erosão, além disso, você tem folhas caindo que podem ajudar na reciclagem de nutrientes. Então, letra A é técnica de conservação do solo. A letra B também será desmarcada. O plantio direto, apesar de ser um termo que não ajuda, porque quando você fala plantio direto, o aluno que não estudou esse conteúdo, o que ele vai imaginar? Que você está plantando diretamente sobre o solo de qualquer jeito, mas é uma técnica de conservação. Imagina aqui no Amazonas. Toda vez que alguém for limpar o quintal ou limpar a área para o plantio, infelizmente se pratica ainda a coivara, que são as queimadas. Uma técnica melhor seria você, em vez de tirar toda a vegetação e deixar o solo exposto, você bater a vegetação anterior, ela vai ficar sobre o solo como se fosse uma espécie de forragem ou de serrapilheira. Então, plantar sobre os resíduos da colheita anterior é que é o plantio direto.
além de proteger o solo da luz solar, reduz o escoamento, ainda permite ali que a decomposição possa prover nutrientes para o solo. A letra C, que é o terraceamento, você já estudou isso em agricultura, principalmente de jardinagem, que é quando você pega a encosta como essa e manualmente o que, que você vai fazendo? Os terraços, que são parecidos com escadarias, que têm a intenção de reduzir o escoamento. Como é que funciona então a ideia do terraceamento, que é muito comum na agricultura de jardinagem, presente ali no sul e sudeste asiático? Quando começa a chover, a água incide sobre a encosta. Ao incidir sobre a encosta, vai causar erosão? Vai, só que ela vai ser menor. A água, então, acaba ficando empoçada nessas superfícies côncavas, tempo suficiente para que possa infiltrar. Assim, a infiltração aumenta no local, reduzindo o escoamento, e ao mesmo tempo os sedimentos ficam permanentes, ou pelo menos acumulados aqui, né? Permanente acho que é um exagero, ficam mais acumulados aí nessa área. Acumulados, então, deixam o solo fértil, facilitando a produção de arroz, que é muito comum nessa região. A implantação de curvas de nível é quando você planta acompanhando a declividade do terreno, fazendo um processo de intervenção menor. Também é possível a implantação de curvas de nível em áreas de agricultura de jardinagem. Então, tanto a letra A, B, C e D são atividades que procuram a conservação do solo. O gabarito passa a ser a letra E, por exclusão, porque o que é arar o solo? Revolver o solo. O arado ele pode ser puxado tanto por bois, ou então pode ser manual ou mecânico. Imagina você colocando uma máquina agrícola aqui para volver o solo. Isso é muito usado para descompactar. Apesar de ser uma atividade boa para solos compactados, se nós fôssemos arar aqui em cima, teríamos que desmatar a área para poder passar e produzir agriculamente aqui em cima é expor o solo, transformar ele em um solo impermeável, aumentando o escoamento, aumentando a erosão. Por isso, o gabarito aqui é a letra E. A questão de número 3 tem um esquema onde, mesmo que eu fosse o maior leigo do mundo, eu identificaria isso daqui como sedimentos, fósseis, então material fossilizado, e o esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas que se encontram esses fósseis são, facilitando a nossa análise, você vai perceber também que existem linhas aqui, separando os fósseis. E existe um padrão, aonde você encontra répteis, peixes, dinossauros, tá aqui e tudo mais. Então, eu acabei de entender o que a gravura quer me dizer. A gravura quer mostrar para gente que esses depósitos eles estão encontrados em camadas. E essas camadas são camadas de sedimentos que acabaram se acumulando aí em determinados períodos da nossa história geológica. Assim, então, eu não marcaria a letra A, porque são rochas sedimentares. Não marcaria a letra B, porque também são rochas sedimentares. E não marcaria a letra E. Sobrando, então, como possibilidade a letra C e a letra D. Na letra C, ele diz: já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão. Aí eu não marcaria a letra C, porque não é um evento de erosão, é um evento de sedimentação, aonde, no determinado momento, houve acúmulo de sedimentos e esses sedimentos acabaram se litificando, formando as rochas sedimentares. Então, gabarito, letra D, e litificar, lito quer dizer rocha, processo de formação de rochas sedimentares a partir de cimentação natural. O material compactado, com água, com pressão, com temperatura, acabou se consolidando, dando origem a novas rochas. Então, fechou a questão simples, letra D. Questão de número 4. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Cara, isso daí, se não é, entendeu, o cara bebendo tequila, é um terremoto. Primeira coisa que você vai lembrar é que pode acontecer terremoto em qualquer lugar. Só que existe área onde os abalos sísmicos são bem mais intensos, motivados pelo encontro entre placas tectônicas. Um terremoto é apenas a vibração da superfície. E a superfície pode vibrar se um asteroide cair na superfície. A superfície pode vibrar se placas tectônicas em seus limites convergentes ficarem se tensionando. A tensão, então, é muito grande
e ela fica acumulando energia até o momento em que vai haver uma ruptura e essa energia será liberada. A liberação dessa energia, ela vai ser denominada de alívio da tensão geológica. Terremotos não têm relação com intemperismo químico. O intemperismo químico seria a ação de degradação oriunda da água da chuva. A letra C fala desgaste de erosão superficial. Mais uma vez, não tem vínculo com intemperismo, não tem vínculo com erosão. A possibilidade da erosão causar um terremoto é muito restrito, mas tem. Imagine a água infiltrando no solo e atingindo uma caverna subterrânea formada por rochas calcárias. O processo de dissolução do calcário pode fazer a caverna cair, desmoronar. E a partir do momento que a caverna desmorona, você pode ter vibrações sentidas na superfície, mas é algo muito específico e diferentemente do que você está vendo aqui. Para um lustre balançar e o objeto se mover, você está ali literalmente tendo ou poltergeist, mais uma vez, ou então um choque entre placas tectônicas, ali uma área de instabilidade onde os terremotos são bem fortes. Não há vínculos com aquíferos. Aquíferos se formam em rochas sedimentares pelo acúmulo de água. E a letra E, acúmulo de depósitos sedimentares também não tem vínculo, isso não causa abalos sísmicos. E só para lembrar, né, para a gente ser mais um pouco precioso em relação ao conteúdo, imagina aqui um bloco rochoso A e um bloco rochoso B. Chamarei bloco A, bloco B. E graças a forças tectônicas, esses blocos estão indo um em direção ao outro. O limite desses blocos é um limite convergente, uma zona de contato. Pensa que um está empurrando o outro e nesse processo vai gerar uma tensão, bem aqui no X. Essa tensão acumulada pode chegar ao momento em que a energia é tão grande, está tão forte que ela rompe, ela estoura. E ao romper, libera energia que se propaga em todas as direções até atingir em um determinado ponto a superfície. O ponto onde atingiu a superfície, ele é chamado de epicentro, que é o foco na superfície. E o local de onde se inicia a ruptura é chamado de hipocentro, que é a origem do abalo sísmico do interior da crosta terrestre. Fechou? Questão 4, só para você dar uma lembrada. Legal é quem olhar essa questão e ver esse desenho depois, né? O cara que chega agora, olhar para um desenho desse, que diabo é isso, né, velho? Mas foi mal, era o que dava para fazer aqui. Fechou? Questão 4. Questão de número 5. A questão de número 5 é aquela questão grandona, com um monte de palavra feia que mete medo do aluno, mas não é bem assim. Se você tem um mínimo de conteúdo em relação a isso, mínimo de conhecimento em relação ao conteúdo, como é que você pode abordar a questão? Vamos identificar algumas palavras que precisam ser mantidas aí para você fazer a prova. A primeira é cráton. Isso aqui é importante. O que é um cráton? Quando Deus fez a Terra era uma bola de fogo, lá no período pré-cambriano. Aí o que aconteceu? O nosso planeta resfriou e, ao resfriar, a crosta terrestre se formou. A crosta terrestre, então, não se formou de maneira plana, porque, né, Deus queria que a gente sofresse. Então ele criou uma superfície alta e uma superfície baixa, que é para você ter que subir ladeira na vida e dar valor, entendeu? Para bens materiais como automóvel, moto, etc. Formando superfícies altas e superfícies baixas, a ação do tempo, através do intemperismo, começou a trazer desgaste às rochas que estavam expostas na superfície. Esse material, então, foi removido daqui de cima e transportado para cá para baixo. Com a ação das eras geológicas, vários sedimentos se acumularam nessas partes mais baixas, criando então as chamadas bacias sedimentares. As áreas de rochas mais antigas, que são essas aqui em cima, que ainda estão expostas na superfície, passaram a ser chamadas de escudos cristalinos. Então, há, quanto à estrutura geológica, a presença de 3 grandes estruturas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e também os dobramentos modernos, que são as cordilheiras formadas por choque entre placas tectônicas. Então, quando se lê as plataformas ou crátons, você pode estar associando cráton a escudo cristalino, que são essas áreas mais antigas, arrasadas por eras de erosão,
que se formaram lá no período pré-cambriano e são formadas por rochas metamórficas e rochas magmáticas. Essas rochas aqui, ó, intrusivas, são rochas magmáticas, rochas ígneas. São granitos, são rochas que se formaram pela solidificação do magma no interior da crosta. E também existem, obviamente, resíduos de rochas sedimentares, já que a área vem sofrendo erosão. No Brasil, nós temos três grandes escudos: o escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central ou Sul Amazônico e o escudo do São Francisco. Então, identificamos aqui o enunciado da questão falando basicamente de escudos cristalinos. O que eu devo lembrar? Escudos cristalinos são importantes para o conteúdo de recursos minerais, porque as plataformas, crátons ou escudos são ricos em minerais metálicos. Já as bacias sedimentares são ricas em combustíveis fósseis. No enunciado da questão, você tem as regiões cratônicas da Guiana ou das Guianas e sul amazônico têm como arcabouço geológico várias extensões de escudos cristalinos ricos em minérios, já definimos, minerais metálicos ali em cima, que atraíram empresas nacionais e estrangeiras pelo setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por, letra A, gabarito, apresentarem áreas graníticas, como o texto diz aqui em cima, intrusivas antigas, rochas graníticas, ricas em minerais metálicos, como a própria questão falou, minérios aqui, já para te chamar a atenção para esse conteúdo. Então, o texto era difícil, com um pouquinho de paciência, ele te narrava itens aí que você já iria direto à letra A. Eliminando, então, não poderia ser jamais a letra D, porque ele fala de petróleo e gás. E você já sabe que isso acontece em bacias sedimentares. Não poderia ser letra E, porque escudos cristalinos pertencem ao período pré-cambriano, a sua formação. E hoje nós vivemos na era cenozoica. Cenozoica é o agora. Então não poderia ser letra E. Na letra C, ele fala de apresentarem áreas arrasadas pela erosão. O texto fala disso lá em cima. Só que isso não origina uma maior planície do país. A letra B, ela fala de esculpidas pela ação do intemperismo físico, é algo muito específico. O intemperismo físico pode ser vento, pode ser gelo, mas ele fala de temperatura. E quando ele fala de temperatura, ele fala de dilatação e contração. Se tu aumenta a temperatura, a rocha dilata. Se tu diminui a temperatura, a rocha contrai. Seria muito específico para a história da estrutura geológica do Brasil, onde são vastas áreas, e no território brasileiro o principal causador de intemperismo não é físico, é químico, é a ação da chuva, que acabou ajudando para que essas áreas fossem devastadas. Então já era letra B, como já se sabia, gabarito letra A. Questão de número 6. Queridos, para fazer a questão de número 6, você precisa ter paciência. Questões de estrutura geológica, apesar de parecerem ser difíceis, elas podem ser matadas com calma e paciência. Note, ao analisar a questão, você vê, a partir da imagem, a gente vai já olhar a imagem, apareceu a dorsal. Professor, eu não lembro o que é uma dorsal. Uma cordilheira submersa. As dorsais, elas são formadas a partir da separação de placas tectônicas. Por isso a questão vem trazendo Pangeia, Laurásia, Gondwana e a separação do supercontinente para dar formação aos continentes atuais. Não esqueça que a Pangeia não é o primeiro continente, é apenas o continente que deu origem à estrutura atual. Verifica-se, então, a passagem de várias eras geológicas na imagem. Permiano pertence à era Paleozoica. Triássico, Jurássico e Cretáceo, Mesozoica. Quaternário é o presente, está até escrito aqui, que é o período atual. Feita então toda essa análise, e eu ainda vou olhar com mais calma para as imagens, vamos às alternativas, porque ele quer saber, o surgimento da dorsal está associada ao quê? Letra A, separação da Pangeia a partir do período Permiano. Na letra A, fala da formação da Pangeia. Eu digo para vocês que uma dorsal é uma cordilheira submersa. E o nome da dorsal é Mesoatlântica, então significa que ela está no Oceano Atlântico. No período Permiano, não existia o Oceano Atlântico, na própria imagem você evidencia isso. O oceano que envolve a supermassa continental se chama Pantalassa. Como a América ainda está unida à África e o continente europeu, não poderia ser a letra A. B. Deslocamento de fraturas no período Triássico.
Estamos aqui no período Triássico. Eu noto Gondwana se formando. X é a América do Sul. Y é a África. E ambos estão unidos. Não pode ser a letra B. C. Afastamento da Europa no período Jurássico. Vamos ao Jurássico. Realmente, o continente europeu já está se afastando. Nota-se de preto aqui limites de placas tectônicas, mas olha para cá, a África e a América ainda estão unidas. Eu não tenho o Oceano Atlântico formado nesse momento. Então, não é a letra C. D. Formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. No período Cretáceo, eu já tenho a formação do Atlântico Sul. Nesse episódio, intensos vulcanismos aconteceram aqui nessa região, formando montanhas submersas que deram origem à cordilheira submersa ou dorsal. A dorsal, então, ela acompanha da Islândia até o sul da América do Sul. Gabarito, letra D. E não pode ser a letra E, porque orogenia é a formação de cordilheiras emersas a partir do choque entre placas tectônicas. Fala-se de orogênese, é a Cordilheira dos Andes, é os Alpes, é o Himalaia. Choque de placas fizeram com que a Terra se dobrasse, formando a orogenia, ou cinturões orogenéticos. Não pode ser a letra E, fechou o gabarito letra D. Lembrando que da letra A à letra C, eu matei a questão só olhando para a imagem, só tendo a paciência de ler a imagem, analisar a imagem, de ler a alternativa, analisar a imagem. Ler a alternativa, analisar a imagem, fim de papo, fechou a questão. Questão de número 7. Você já leu a questão de número 7 e percebeu que é mais uma questão que retrata a ocupação das encostas. Quando você tem uma área de vertente ou encosta, ocupar tanto o topo da vertente quanto a própria vertente ou a base da vertente oferece risco. Por quê? Ao ocupar aqui em cima, você acaba impermeabilizando o solo, promovendo o desmatamento, que é um fator que acaba contribuindo para a aceleração do escoamento. E toda vez que você acelera o escoamento, você aumenta a erosão. Y, a mesma coisa. Desestabiliza a encosta, impermeabiliza o solo e aumenta o escoamento. E Z é o cara que vai sofrer junto por tabela. Motivo: todo o material removido aqui em cima vem parar aqui embaixo. Essas áreas são sujeitas a deslizamentos de terra, o que podem causar perdas materiais e vidas. Então, é muito complicada essa questão da ocupação das encostas. E um dos problemas que acaba contribuindo para essa ocupação, ou seja, os desequilíbrios resultantes da atuação humana, estão associados ao processo de urbanização, o crescimento desordenado das cidades, a falta de planejamento, o déficit habitacional, a segregação urbana. Então, gabarito, letra C. A questão de número 8 fala sobre movimentos de massa. Movimentos de massa podem ser variados. Você tem escorregamento, você tem queda de bloco, rolamento, tombamento, mas aqui ele está falando literalmente de deslizamentos de terra. Sobre a questão do deslizamento de terra, verifica-se que vários fatores acabam contribuindo e precisam ser analisados, como a estrutura geológica, a declividade, a chuva, a perda de vegetação e as atividades humanas. Em relação ao processo descrito, o que pode minimizar, ou seja, diminuir a ação dos movimentos de massa, evitar deslizamentos de terra, porque ao expor o solo, o escoamento acaba se tornando mais intenso e a erosão aumenta. Então não pode ser letra A. Letra B. A agricultura mecanizada, o peso das máquinas agrícolas iriam compactar o solo e aumentar o escoamento. E para poder utilizar máquinas, você precisa desmatar a área. Outro fator também que acaba influenciando na aceleração do escoamento. C. Média pluviométrica elevada. Se está chovendo muito, o solo acaba ficando saturado de água, acelerando o processo de escoamento e, ao mesmo tempo, de deslizamento de terra. Letra D. Drenagem eficiente. Eu marcaria a letra D, porque quando se fala em drenagem do solo, o que é um solo bem drenado? Um solo que é capaz de absorver água sem encharcar, ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de escoar sem causar muita erosão também. O que poderia facilitar a drenagem do solo? A presença de vegetação, menor atividade antrópica, uma declividade menos acentuada e menor regime das chuvas. Assim, a água passa mais tempo no ambiente e o solo consegue resolver ali com ela, absorver ou escoar ali com tranquilidade.
Há também ações humanas que podem facilitar a drenagem, como a construção de bueiros e canaletas, criando um sistema de escoamento da água da chuva, canalizando ela de forma que ela vá diminuir ali no espaço. Então, gabarito letra D. No caso da letra E, quando você lê rocha matriz resistente, a rocha matriz é a rocha que dá origem ao solo. Nesse caso, a rocha matriz ela pode estar no local ou longe do local. Então, a questão aqui ela já vai levar para outro conteúdo. E mesmo que a gente fale rocha resistente, o problema não é a rocha, é o solo. Como o solo ali está fragilizado, o solo pode ser totalmente removido e a rocha continuar na área. Então, não é a letra E é desconexa aí com a realidade. A nona questão é uma questão muito desconexa com o conteúdo, né? Ela aparece assim do nada, não há um livro de geografia de 2000 a 2014 que venha explicando isso no ensino médio. E o Enem, então, quer que você resolva algo que você nunca viu na vida, nunca viu no livro didático. Porque quem já foi em Presidente Figueiredo já viu a Cachoeira do Mutum, e nessa cachoeira nós encontramos aqui vários buracos ou crateras como essa, até na própria Cachoeira de Urubuí. Quando está muito seco, nós percebemos essa ideia aqui, ó. E olha só a dica importante. Tá vendo essa seta aqui? De que maneira esses buracos se formam? Fraturamento geológico derivado da força dos agentes internos. Agentes internos é tectonismo e vulcanismo. Como eu falei que existe aqui no Amazonas, em Presidente Figueiredo, na Cachoeira do Mutum, ou nas corredeiras ali, você imagina que foi vulcanismo que tenha criado? Tá vendo o vulcão lá em Presidente Figueiredo para estar criando isso? Então não pode ser a letra A. Solapamento de camadas de argila transportadas pela correnteza. Mano, tu já tomou banho lá em Presidente Figueiredo. Por acaso, as cachoeiras têm a água cor branca, água barrenta? Água barrenta é o Rio Amazonas. Tu já viu imagem assim no Rio Amazonas? Não é a letra B. C. Assoreamento do fundo do rio, proporcionado pela chegada de material sedimentar. Se o material sedimentar estivesse chegando, tu não tinha buraco, porque ele seria tapado pelos sedimentos. Não é um problema de recebimento de sedimentos, é pelo contrário, é perda de sedimentos. Buracos se formam pela remoção de materiais, isso é erosão. Letra C. Assoreamento do fundo do rio. Assorear é acumular sedimentos. O fenômeno aqui não está relacionado ao acúmulo de sedimentos, senão esse buraco estará tapado. O igarapé ia ficando raso e ia acabar desaparecendo. Não é uma questão de assoreamento, não é uma questão de recebimento de sedimentos, e sim perda. É um processo de erosão. Então já não marcaria também a letra D e, por exclusão, é a letra E. Movimento circular. Olha o detalhe aqui. Movimento circular de seixos e areias arrastados pelas águas ou por águas turbilionares. Uma corredeira tem uma velocidade da água muito grande. E, a partir da velocidade da água, o rio ainda está causando erosão. Esses materiais, como seixos e areias, acabam sendo levantados pela força da água e o atrito entre eles acaba gerando fraturas. E, como fica girando ali, a erosão vai tomando conta e os buracos vão aumentando. Então, processo erosivo em áreas de cachoeira, gabarito letra E. 10ª questão. A 10ª questão fala sobre terremoto. Como nós já vimos questões sobre terremotos anteriormente, já fica muito mais fácil responder uma questão como essa. Terremotos vão ser encontrados nessa magnitude que consideramos muito elevada em áreas de grande instabilidade geológica. Essas áreas de instabilidade geológica são os limites entre placas tectônicas. E o limite que pode gerar um terremoto de grande magnitude é o limite convergente, que é aquele limite onde uma placa tectônica está indo em direção à outra. Como ele fala aqui do Chile, nós temos então as duas placas tectônicas que são mais cobradas em questões de vestibular, que é a placa de Nazca, que está indo em direção ao leste, e a placa sul-americana, que está indo em direção oeste. Assim, então, o gabarito é a letra C, e eu não marcaria a letra A, porque terremotos não está associado a material magmático elevado. E não é o material magmático que se eleva que forma as cordilheiras. As cordilheiras são formadas pela dobra da Terra ou das placas no ato do choque, dobramentos modernos. Letra B. Faixas costeiras onde o assoalho recebe sedimentos. Não são sedimentos que promovem tsunamis
em áreas de terremotos. O que promove tsunamis ali em áreas de terremotos é o choque entre placas tectônicas, onde o assoalho marinho balança, fazendo com que as ondas se formem. C. Escudos cristalinos. Como já trabalhamos também em escudos cristalinos, são áreas antigas que sofrem erosão a eras geológicas, se formaram ali no período pré-cambriano e estão desgastadas. Não tem vínculo, porque terremotos de grande magnitude estão próximas a dobramentos modernos, que são áreas mais recentes, mais novas. E não são áreas sedimentares. Então, gabarito letra C, fechada aí a análise da questão. 11ª questão. A 11ª questão tem um texto pequeno e bem direto. Ele fala: as rochas são desagregadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, como o seixo, e ele vai falando da variedade de materiais, são carregados e depositados. Como é que você poderia organizar isso numa questão com desenho, apesar dela ser bem fácil? Todo desenho em aula eu fiz uma encosta. A encosta sofre a ação dos agentes externos, causando o intemperismo, que é o desgaste, e a erosão, que é a remoção, transporte, e se tivesse mais uma palavrinha, eu colocaria sedimentação. Gabarito é direto, letra C. 12ª questão. Na análise desta questão, você precisa olhar para a imagem. Os detalhes vão salvar a tua vida. O que tu acha que é isso aqui? Uma planária? Ao olhar para essa feição, você percebe a hidrografia. Tá aqui, ó. Isso são rios. As nascentes em áreas mais elevadas e a ação da gravidade faz com que ela escoe para dentro desta bacia hidrográfica, aqui o canal principal. As características morfológicas do terreno estão representadas pelo bloco diagrama que mostra uma região acometida por processos erosivos do rio, já que eu não vejo aspectos de chuva, glaciação ou vento. É o rio que está sendo destacado nessa imagem. Assim, então, gabarito letra E, ação dos cursos d'água. Até porque eu não consigo ver profundidade de solo, já que eu não estou vendo camadas. Na imagem não demonstram para a gente a ação do homem. Eu não identifico aqui nenhum tipo de ação do homem, ocupação, favelização, agricultura, indústria, que seja. Não dá para perceber a instabilidade do terreno, porque ele não mostra o solo para a gente, e nem resistência geológica, porque ele não fala de rochas. Ele não mostra nenhum tipo de rocha para a gente, e o item que poderia dizer que ela fosse resistente. O que mostra é um rio, por isso a ação do curso d'água. A questão 13 é o mais do mesmo. É uma questão que fala sobre intemperismo e erosão. Só que ele quer saber qual é o tipo específico de intemperismo ou erosão que está levando à destruição, transporte e deposição de fragmentos rochosos. Para responder, então, o clima será essencial. Regiões áridas e semiáridas já descartam a possibilidade de ser a letra B, a letra D e a letra A. Note que no texto ele não fala de mar, então não tem como ser marinha. E aí você já vai associando que áreas secas predominam em temperismo físico, principalmente pela ação do vento, ou intemperismo eólico. E a deixa do intemperismo eólico é o final onde ele fala de duna, que é o local onde os sedimentos se acumulam. Fechou a questão C. Questão 14. O texto de suporte fala de explosão e fala Vesúvio. Entendi pelo texto que ele está se referindo a vulcanismo. O vulcanismo ele pode acontecer tanto nas áreas de separação de placas tectônicas, quanto nas áreas de contato entre placas tectônicas. O vulcanismo também pode aparecer nos limites que nós chamamos de transformantes ou conservativos, e também o vulcanismo que acontece por hotspot, que é em um determinado ponto da superfície, mesmo sendo no centro de uma placa onde o magma acabou atingindo a superfície. Então você já sabe que vulcanismo pode acontecer em qualquer lugar. Contudo, é mais comum que ele aconteça em áreas de limites de placas tectônicas. A região do planeta que tem o maior número de vulcões é o Anel de Fogo ou Cinturão de Fogo do Pacífico, onde são vários e vários limites entre placas tectônicas. E o que o vulcanismo faz? O vulcanismo é apenas a liberação do magma na superfície. Com isso, letra B é uma questão direta ao falar de emissão de material magmático. Fechou a questão, não precisa nem ler o resto, mas eu vou fazer isso por questões de preciosismo. O que é epirogênese? Movimento vertical da placa. Quando a placa desce, epirogênese negativa.
quando a placa sobe, epirogênese positiva. O que poderia fazer a placa descer e subir é pressão magmática, densidade da placa, peso sobre a placa tectônica. Então, há vários fatores que podem levar à epirogênese. E aí, já falando de epirogênese, rebaixamento da superfície está associado à epirogênese, então não pode ser nem A nem C. Decomposição é erosão de estrutura, intemperismo e erosão, não tem a ver com vulcanismo. E metamorfismo é a transformação de rochas. Só que ele está falando aqui de horizontes sedimentares, não tem vínculo com vulcanismo. Acabou a questão, letra B. Questão 15. A questão 15, quem diria, né? Questão que mais me lembra o ensino fundamental. Essa questão fala sobre, logo ser direto, o ciclo da água. Por quê? Na interpretação do texto, é verificado que o volume d'água que está saindo na foz de um rio é menor do que a quantidade de água que caiu na bacia hidrográfica. Isso é porque a água ela pode evaporar, ela fica restrita no sistema, infiltrando, ela pode alimentar animais, ela pode alimentar a vegetação. Então a água acaba não escoando totalmente. E ao mesmo tempo que ela escoa totalmente, a evaporação no oceano faz com que ela volte para o sistema. Então, o texto é sobre ciclo da água, não tenho que marcar em temperismo químico, não fala-se de decomposição. Apesar de eu subentender que o volume da água que está saindo ali pode vir do derretimento do gelo nos Alpes, não é isso que ele está se referindo no texto, muito menos a rios para a rede de drenagem, né? A concepção de uma bacia hidrográfica não vem no enunciado, e muito menos a erosão pela água da chuva. Gabarito letra E. Na questão 16, precisamos calma na hora de analisar a imagem. Eu estou olhando para a imagem e eu estou vendo aqui vegetação, uma cachoeira. Mas o detalhe que o aluno acaba não prestando atenção é na estrutura rochosa do local. Perceba que aqui em cima eu tenho um material que é completamente diferente do material daqui de baixo. Perceba também que esse mesmo material aqui embaixo está presente aqui. Isso significa que quando a água cai nesse espaço, a partir da declividade, nós temos a erosão desse materialzinho aqui de cor escura, que se depositou nessa parte mais baixa aqui. Mais baixa não, né? Que pelo visto aqui ela está até mais alta do que o fundo. Então, a água ao bater nesse ponto acaba gerando erosão. E, consequentemente, esse material que vai sendo retirado daqui pode levar a uma mudança na paisagem com a quebra dessa estrutura aqui em cima. Então, poderia ser a deposição de fragmentos rochosos só se eu estivesse me referindo a pedras ou resíduos aqui nesse lado. Então, não é a letra A. Circulação das águas em redemoinho, isso está associado àqueles buracos que nós analisamos na questão anterior, lá uma questão atrás. Quantidade de material sólido. Você consegue visualizar nessa imagem um material sólido? Eu não consigo. Ah, Miguel, e esse material aqui? Eu não consigo nem identificar que material é esse, a não ser pela cor em relação a essa área aqui. Escavação de caldeirões pelo turbilhonamento. Essa daqui está associada a esse item e aos buracos que nós vimos lá na questão anterior. O gabarito é letra E, materiais diferentes, resistência à erosão diferenciada. Assim, então, por terem materiais diferentes, a paisagem acaba sendo moldada pela velocidade da erosão. Por isso, a imagem tem esse trecho escavado em relação à parte superior. Gabarito, letra E. A questão número 17 é uma questão que, por alguns, pode ser vista como exagerada. Falar que nós fechamos o Holoceno e iniciamos o Antropoceno, e que a própria presença do homem no planeta é capaz de transformá-lo a ponto de um colapso mundial. Então, há quem concorda e há quem discorda. O nosso objetivo aqui não é entrar num debate, até porque eu estou fazendo uma prova de vestibular e eu não tenho tempo para isso. Então, vamos direto aqui para a pergunta, onde ele diz: a concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida pela capacidade de influência humana. A pergunta é mais ou menos assim, irmão: onde o homem pode influenciar? Pergunta, faz uma reflexão, você e eu. O homem, por acaso, pode causar uma erupção vulcânica?
fica aí mordido na tua casa e causa uma erupção vulcânica. Não tem como. O homem pode mover placas tectônicas? Ainda não, a não ser que você esteja falando de quem? Goku, Vegeta, ficção. Magmático. Se a gente não pode causar uma erupção vulcânica direta, não podemos interferir nesse processo, nem evitar isso, então não é letra D. Então não é letra E. Onde que o homem vai atuar, irmão? Na superfície exógeno. Ei, gente, a gente mal perfurou a crosta terrestre. A maior profundidade que o homem chegou foi a 12 quilômetros. Não temos controle sobre a nossa estrutura geológica na parte interna. O que podemos interferir é apenas na parte externa, mostrando então o quão pequeno é o homem em relação ao planeta. E vamos colocar algo na mente? O planeta Terra não vai acabar e ele não vai virar Vênus. O que vai acontecer é a extinção do homem e o planeta se readaptar, iniciando uma nova era com novos organismos. Só esses que vão morrer, inclusive nós. A questão 18 não precisa de aula. Por quê? Tu tá olhando para cá e tu tá vendo a divisão do nosso planeta. Só que tu tá vendo um supercontinente aqui, um continente unido, é a Pangeia. Seria o limite dos nossos países na Pangeia. Ciclo hidrológico? Ciclo hidrológico, tu tá vendo aqui chuva, tu tá vendo vento levando a água para o continente, o ciclo da água retornando, a evaporação? Não. Eu não sei quem consegue ver erosão nisso, porque eu não consigo. Não consigo ver chuva, muito menos a pressão do ar. Eu não conseguiria ver nem se eu estivesse aqui fora da minha casa. Então, gabarito, letra C. A questão número 19 fala sobre os processos erosivos. E mais uma vez, você percebe que o processo erosivo vai depender da morfologia do terreno, da cobertura vegetal, da resistência da rocha, da ação humana no ambiente, ou seja, uma série de fatores podem contribuir para a existência da erosão ou a redução dela. Porque erosão sempre vai existir, inclusive com a ausência ou com a presença do homem, o evento vai acontecer. O que a gente pode intervir é na intensidade, aumentando ou diminuindo. Se eu preservar a vegetação, o solo se torna mais poroso, ele fica bem drenado, ele se torna permeável, aumenta a capacidade de infiltração, a água não atinge o solo integralmente, ficando presa na copa das árvores, desacelerando, e isso acaba reduzindo o escoamento e reduz também o processo erosivo. Por isso, o gabarito é a letra C, fechando a análise da questão de número 19. Conclusão. O que o Enem quer que eu saiba sobre estrutura geológica e relevo? Ao final do nosso conteúdo, eu pude perceber que a maior parte das questões estão associadas à ação dos agentes exógenos, intemperismo e erosão. Muitas questões estão relacionadas a esses tópicos porque eles trazem problema para a vida do brasileiro. Não só brasileiro, mas para o mundo todo. As ações que o homem acaba fazendo na superfície terrestre, principalmente nas áreas de encosta, acabam acelerando a erosão, gerando desgaste muito grande da área, podendo trazer transtornos para a gente mesmo e para os ecossistemas. A retirada da vegetação, a impermeabilização do solo, o aumento do escoamento pode causar deslizamentos de terra e, ao mesmo tempo, assoreamento dos cursos d'água. E isso pode trazer tanto perdas materiais quanto perdas humanas. É comum, nos meses de verão, em todo o território brasileiro, devido ao aumento do índice das chuvas, esses problemas acabarem tomando conta dos noticiários. Então, se você pretende dar uma reforçada, dar uma lida ou assistir uma aula, assista uma aula desses assuntos aqui, que você tem uma probabilidade maior de acertar uma questão no Enem. Mas também pode acontecer de vir uma questão sobre buraco em cachoeira, porque a gente está tendo aqui uma especulação. Se eu pudesse prever o futuro, né, meu jovem? Eu te dava era o gabarito, em vez de estar te dando dica do que estudar para a prova. Então, valeu aí, até a próxima análise.